Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. Se ao menos eu tivesse estado nesta cama em vez de ti. Ele disse isso a meio adormecido, o braço pesado sobre a cintura dela, a respiração quente contra a nuca dela, e Sarafine sentiu algo no peito partir-se como a corda de um arco esticada um fio a mais. Ela não se mexeu. Deitou-se perfeitamente imóvel na grande cama esculpida do rei Alfa, na fortaleza de Holloware, sob peles que ele lhe tinha oferecido na noite em que a chamara de sua predestinada. E ela ouviu o nome da sua amiga mais antiga assentar no silêncio como o gelo a rastejar por um vidro de janela. Isolde. Ele tinha sussurrado na curva do seu ombro, no recesso sagrado da sua cama de casamento, no lugar onde, há 6 semanas, ela lhe dissera que estava a carregar o seu filho. A ferida não era visível, não havia sangue, nem nódoa negra, nada que um curandeiro pudesse ligar. Mas ela sentiu-a mesmo assim, um rasgar fantasma por baixo das costelas, como se o cordão invisível que ligava uma alma gêmea à sua alma gêmea tivesse sido cortado com uma lâmina fria. E o frio irrompeu para preencher o canal vazio onde o calor tinha vivido. Kalin continuou a dormir. Ele não sabia que tinha falado. Essa era a crueldade disso. A parte que a manteria acordada nas últimas horas escuras daquela noite. Ele não tinha confessado. Ele não tinha escolhido magoá-la. Ele simplesmente, na honestidade desprotegida do sono, revelou onde o seu coração realmente residia. E ao fazê-lo, disse-lhe uma verdade mais completa do que qualquer confissão poderia oferecer. Um homem podia ficar acordado. Um homem não podia mentir a dormir. Ela encarou o teto de pedra cinzenta e compreendeu com uma clareza que parecia quase calma que tinha estado a viver dentro de uma história que ela própria tinha escrito e que o homem ao seu lado tinha estado a ler de uma página diferente o tempo todo. Ela pensou no berço. Estava na câmara adjacente, esculpido em bétula clara pelo artesão da fortaleza, à espera. Ela perdeu o filho há 11 dias, num turbilhão de dor e sangue, enquanto Kalin estava ausente na fronteira norte, e ela enfrentou essa perda sozinha, exceto a velha curandeira que lhe segurou a mão e chorou quando Sarafine não pôde. Quando Kalin regressou, ela contou-lhe. Ele disse as palavras certas. Ele abraçou-a da maneira certa. E então, no dia seguinte, ele partiu novamente para escoltar Lady Isolde, de volta da Silverpine Holdings, onde ela tinha passado o inverno. E ele voltou mais leve, mais brilhante, mais vivo do que o luto deveria ter permitido. Sarafine tinha dito a si mesma que estava a imaginar. Tinha dito a si mesma que o luto distorcia tudo. Ela não se diria mais isso. O nome ainda pairava no ar. Isolde, a sua amiga desde a infância. A rapariga que tinha trançado o seu cabelo antes do seu casamento, que tinha chorado lindamente na cerimônia, que tinha pressionado um beijo na bochecha de Sarafine e sussurrado que ninguém merecia mais felicidade do que ela. Sarafine acreditara nela. Ela acreditara em todos. Que pensou ela agora, a olhar para o teto enquanto a primeira sugestão cinzenta do amanhecer suavizava a janela? Sempre tinha sido a sua fraqueza. Ela via o bem nas pessoas porque carregava tanto disso dentro de si e presumia que os outros eram meros espelhos. Mas os espelhos mostram-te apenas o que tu lhes trazes, e ela tinha trazido amor, e por isso tinha visto amor. E todo o tempo, o quarto atrás do vidro tinha estado a apodrecer. Ela não gritou. Havia uma versão dela, mais jovem, mais suave, que teria gritado, que o teria sacudido para acordar e exigido que ele retirasse as palavras, que teria chorado e negociado e agarrado. Essa mulher morrera em algum lugar no espaço entre a sua respiração adormecida e o gelo nas suas veias. O que surgiu no seu lugar era silencioso. Silencioso como água profunda,
silencioso como o momento antes de um caçador soltar a flecha. Ela virou a cabeça por fim e olhou para ele, para a linha forte da sua mandíbula e para o cabelo escuro que se espalhava sobre a almofada, para o rosto que ela tinha amado com uma completude que a assustava, e sentiu o último desse amor arrefecer e endurecer em algo que podia segurar na sua mão e usar. Ele era bonito, ele era poderoso. Ele era o rei alfa das matilhas de Ironheart, temido em 3 vales, e ele tinha acabado de lhe dizer sem querer que ela era um substituto para uma mulher que ele queria mais. Assim seja, pensou ela. Então, colocar-me-ei num lugar onde ele nunca poderá alcançar. Ela deslizou para fora da cama com um cuidado que não sabia possuir. Os seus pés descalços tocaram a pedra fria, e ela não tremeu. Cruzou a janela e olhou para Hollowmere, a fortaleza que tinha sido a sua casa durante 1 ano, e não seria a sua casa por mais um dia. E começou no silêncio a planear, não vingança. Vingança era barulhenta e desajeitada, e deixava-te de pé sobre os destroços, ainda a sangrar. O que ela queria era mais limpo do que vingança. Queria desaparecer tão completamente, que quando ele finalmente a procurasse, ele encontraria apenas a forma onde ela tinha estado, e ele compreenderia finalmente o que tinha deitado fora por um nome sussurrado. Ela pressionou a palma da mão contra o vidro frio e fez a si mesma uma única promessa, a espinha dorsal de tudo o que seguiria. Não me vou quebrar aqui. Quebrar-me-ei num lugar onde ele não possa ver, e reconstruir-me-ei em algo que ele não possa possuir. E então foi acordar a única pessoa naquela fortaleza em quem ainda confiava. Marvin já estava acordado. A velha curandeira raramente dormia mais do que algumas horas. E Sarafine encontrou-a junto ao fogo baixo, no calor das ervas escuras do seu quarto, a moer algo seco e fragrante com um pilão de pedra. Ela olhou para cima, e seja o que for que viu no rosto de Sarafene, fez-lhe largar o pilão imediatamente. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Ela tinha vivido 70 invernos dentro das muralhas da corte de Ironheart, e há muito que tinha aprendido que as perguntas que valiam a pena fazer raramente eram as que se diziam em voz alta. Em vez disso, levantou-se, enrolou um chale nos ombros de Sarafene e guiou-a para o banco junto ao fogo, como se ela fosse uma criança novamente. E só quando Sarafene parou de tremer é que a velha mulher falou. «Decidiste deixá-lo», disse ela. Não era uma pergunta. Sarafene acenou com a cabeça uma vez. «Bem», disse Marvin, e a certeza fria dessa única palavra fez mais para firmar Sarafene do que qualquer conforto poderia. Foi Marvin quem, à sua maneira silenciosa, se estava a preparar para isto há mais tempo do que Sarafene. A velha curandeira tinha observado o modo como os olhos de Isolda seguiam o rei pela sala. Tinha notado os sorrisos privados, tinha reparado no inverno em que ela foi enviada para longe e na ânsia com que foi recuperada. Ela não tinha dito nada porque Sarafene não estava pronta para ouvir, mas tinha feito mais do que observar. Meses antes, sem dizer uma palavra, começara a reservar uma parte das moedas que Sarafene lhe dava por ervas e medicamentos, depositando-as com um comerciante de confiança na cidade livre de Vestridge, um lugar fora do alcance dos Pax de Ironheart, onde nenhum rite de alfa corria. Tinha cultivado uma amizade com os condutores de caravana que passavam 2 vezes por estação. Tinha, à maneira das velhas mulheres que sobreviveram ao colapso de mais de uma dinastia, construído silenciosamente uma porta na muralha muito antes de alguém pensar em procurar uma. Eu esperava que nunca precisasses dela, disse ela agora, pressionando uma bolsa pesada nas mãos de Sarafene. Mas a esperança é uma fechadura fraca. Eu preferia uma chave. Sarafene chorou então brevemente, não por Kalin, mas pelo facto de alguém a ter amado o suficiente para se preparar para a sua ruína, enquanto ela própria tinha sido cega para isso. Então secou o rosto porque não havia tempo para chorar, e começou a juntar as coisas que levaria. Era uma lista curta. Levaria o pente de prata da sua mãe, a única coisa que tinha levado para o casamento. Levaria a bolsa de moedas e uma muda de roupa e a pequena faca que lhe foram dadas.
Levar-lhe as cartas que a sua mãe lhe tinha escrito antes de morrer e o ramo de flor de ferro prensado do seu próprio casamento, não por sentimentalismo, mas porque queria uma coisa verdadeira para se lembrar, porque tinha confiado em tudo. E não levaria nada, absolutamente nada, do que Kalin lhe tinha dado. Nem as peles, nem as joias, nem os vestidos finos pendurados no guarda-roupa, como as peles de uma mulher que ela já não desejava ser. Especialmente não o anel. O anel era a coisa mais difícil e mais fácil. Ele tinha-o colocado no seu dedo debaixo do grande carvalho no equinócio, uma banda de ouro escuro de Ironholt, com uma única pedra da cor de uma tempestade, e tinha dito palavras sobre ela que ela acreditara serem verdadeiras. Ela usara-o durante 1 ano sem o tirar. Agora ela tirou-o do dedo à luz do fogo, e saiu facilmente, demasiado facilmente, como se o seu corpo já tivesse começado a esquecê-lo. Ela deixá-lo-ia onde ele o encontraria. Ela sabia exatamente onde. Deixá-lo-ia no berço vazio, no berço de bétula clara onde o seu filho nunca dormiria, e deixaria que essas 2 ausências lhe falassem com uma voz mais alta do que qualquer palavra que ela pudesse ter gritado. O anel e o berço vazio. Que ele leia isso. Que ele o compreenda, se puder. A caravana parte ao amanhecer, disse Marvin. A estrada de Vestridge. Iorith conduz, e ele deve-me a vida 2 vezes e não faz perguntas. Irás sentada sob a lona com as balas de lã até passares as pedras da fronteira. Depois disso, és uma mulher livre e nenhum alfa em 3 vales pode tocar-te. Ela agarrou os pulsos de Sarafene com as suas mãos secas e fortes. Mas ouve-me, criança. Assim que passares essas pedras, não poderás voltar, nem para ele, nem para isto. O laço vai desfazer-se e vai doer. E haverá noites em que trocarias a tua alma para sentir o calor dele novamente. E não deves. O luto é um mentiroso. Dirá que a gaiola era amor. Não acredites nisso. Sarafene olhou para os olhos escuros e ferozes da velha mulher e compreendeu que Marvin falava de uma ferida própria, algo antigo enterrado sob 70 invernos. E ela acenou com a cabeça e prometeu, e ela quis dizer isso. Foram juntas pelo fortaleza adormecida na última escuridão azul antes do amanhecer. Sarafene caminhou pelos corredores que tinha percorrido 1000 vezes, passando pelas tapeçarias e pelas tochas bruxuleantes, e sentiu-se já como um fantasma, como uma mulher a observar a sua própria partida. Parou uma vez à porta da câmara de casamento e não entrou. Ela podia ouvir a respiração constante de Kalin através da porta pesada. Pensou em entrar e olhar para ele uma última vez e decidiu não o fazer, porque sabia que se o olhasse, a sua resolução poderia suavizar, e ela já tinha gastado essa suavidade nele. Tudo o que ela tinha. Em vez disso, entrou na câmara adjacente onde o berço estava, e à luz cinzenta da madrugada, tirou o anel da palma da mão e colocou-o gentilmente no pequeno colchão vazio, no centro exato, onde ele não poderia deixar de o ver. Depois ficou sobre o berço por um longo fôlego, dizendo adeus a 2 coisas de uma vez: o filho que tinha perdido e a vida em que tinha acreditado. E então virou-se e não olhou para trás. As balas de lã cheiravam a lanolina e pó e ao calor animal das ovelhas. E Sarafene deitou-se entre elas, na escuridão da carruagem coberta, enquanto a caravana rangia em movimento na primeira luz cinzenta. Iorith, o condutor, um homem corpulento e silencioso com uma cicatriz na bochecha, disse-lhe apenas uma coisa antes de agitar as rédeas. Dorme se puderes, disse ele. As pedras da fronteira estão a 3 horas de distância, e a estrada é má, e depois disso podes chorar o quanto quiseres. Então ela deitou-se na escuridão oscilante e ouviu a fortaleza a ficar para trás, o estrondo do portão, os chamados dos séculos que acordavam, o grande sino que não tocaria para ela porque ninguém ainda sabia que ela tinha partido. Sentiu o cordão invisível esticar-se à medida que a distância aumentava, sentiu-o afinar e queimar como um fio esticado através do seu peito.
E ela pressionou o punho contra o externo e respirou através dele da maneira que Marvin lhe tinha ensinado a respirar através da dor. Inalação por 4 batidas, segura por 4, expiração por 4, e lentamente, quilômetro a quilômetro, a queimadura tornou-se suportável. Não desapareceu, tornou-se suportável. Era tudo o que ela pedia disso. Era tudo o que pediria de qualquer coisa. E então, cruzaram as pedras da fronteira enquanto o sol despontava pela crista oriental e Ior bateu 2 vezes nas tábuas para avisá-la. Sarafene sentiu o momento em que o ritmo das matilhas de ferro cessou, e as terras livres dos vales fluviais começaram. Ela não chorou, embora tivesse permissão para fazê-lo. Deitou-se muito quieta e observou a luz entrar pelas frestas da lona, finas barras brilhantes movendo-se sobre a lã, e pensou em quem ela se tornaria, não em quem tinha sido. Aquela mulher se fora, depositada em um berço de bétula com um anel tempestuoso como companhia. A mulher que cruzava as pedras da fronteira era alguém nova, alguém desfeita e ainda não feita. Uma mulher com uma bolsa de moedas, um pente de prata e uma faca, e nenhum nome que alguém ali reconhecesse. Ela poderia ser qualquer um. Pela primeira vez em 1 ano, o pensamento não a assustou. Sentiu como estar no topo de um penhasco, com o céu inteiro à sua frente. E embora a queda fosse aterradora, o céu era muito vasto. Vestridge era uma cidade livre construída, onde 3 rios se encontravam. Uma confusão rochosa de madeira e pedra que não respondia a nenhum alfa nem a nenhum rei, governada em vez disso por um conselho de guildas mercantis que só se importavam com o fluxo de mercadorias e moedas. Era barulhenta e cheirava a peixe, alcatrão e fumaça de lenha, e era gloriosamente, abençoadamente anônima. Ninguém se curvou a ela, ninguém a observava. Ninguém sabia que a mulher com a capa simples cinza, descendo de uma carroça de lã, tinha sido, até aquela manhã, a rainha consorte da matilha mais temida do norte. Ela não era ninguém, e não ser ninguém era a maior liberdade que ela já conhecera. Ur a ajudou a descer e apontou para o mercador que Marwyn havia indicado, um comerciante de lã chamado Branuk, que mantinha um armazém perto da ponte central. E então ele tocou a bochecha marcada em uma saudação rude e disse: "A velha senhora disse que você saberia o que fazer consigo mesma. Ela raramente erra." E então ele desapareceu na multidão. E Sarafene ficou sozinha na cidade livre com o resto de sua vida à sua frente. E ela endireitou os ombros e foi descobrir se a velha senhora estava certa. 6 meses depois, a mulher que percorria o salão de troca de Vestridge com um livro-razão debaixo do braço, e 3 contadores seguindo-a, não se parecia quase nada com a garota que havia deitado entre as fardos de lã, chorando na escuridão. Ela cortara o cabelo até os ombros e o usava de forma simples. Vestia-se com as cores profundas e práticas da classe mercantil, roupas bem feitas, mas nunca ostentosas, que diziam que ela tinha dinheiro e não precisava prová-lo. Movia-se com uma quietude que fazia os homens baixarem a voz. E quando falava, o que era raro, as pessoas ouviam porque haviam aprendido que ela não dizia nada que não tivesse primeiro pensado completamente. Chamavam-na de Senhora Vale porque ela havia dado o nome Sarafene Vale ao registrador da guilda em seu 3º dia na cidade. E Vale era o nome que agora constava nos contratos que percorriam os vales fluviais. Começou com a lã. Brannock, o comerciante, a aceitara por gratidão a Marwyn e esperava livrar-se dela em 1 mês. Uma mulher de nobre nascimento, com mãos macias, que se cansaria de contar fardos. Em vez disso, ela olhou seus livros em uma noite e disse-lhe calmamente que ele estava perdendo 1/5 de seu lucro para um intermediário nos depósitos de Cardação do Sul que o estava enganando no peso. E que se ele cortasse o homem e negociasse diretamente com os pastores dos Altos Prados, ele dobraria sua margem dentro de uma estação. Ela estava certa. Ela tinha uma mente que via a forma das coisas. O fluxo de dinheiro, favor e confiança, as juntas ocultas onde o valor vazava. E uma vez que Brannock entendeu o que ela era,
ele parou de tratá-la como caridade e começou a tratá-la como parceira. Em 4 meses, ela não estava mais trabalhando para ele. Estava trabalhando com ele. E então, quando um comerciante rival tentou expulsá-lo do comércio dos Altos Prados, foi Sarafene quem superou o homem, quem comprou silenciosamente as dívidas que ele havia espalhado pela cidade e as apresentou a ele todas de uma vez, e quem observou sem expressão, enquanto ele entendia que a mulher de fala mansa que ele havia dispensado detinha toda a sua empresa em sua mão. Ela não o arruinou. Ela o deixou comprar suas dívidas de volta a um preço justo e ir embora envergonhado, porque ela já havia aprendido que a misericórdia demonstrada de uma posição de força compra mais lealdade do que a crueldade jamais poderia, e porque ela não tinha apetite por fazer pessoas sangrarem. Ela já tinha tido o suficiente de sangue. A nova confidente em sua vida não era um amante. Ela ainda não estava pronta para isso e talvez nunca estivesse. E ela havia feito as pazes com o talvez nunca. Ele era um homem chamado Thorsten, um capitão de barco fluvial convertido em corretor de comércio, um homem magro, envelhecido, cerca de 20 anos mais velho que ela, com uma risada como cascalho e uma mente quase tão rápida quanto a dela. Ela a abordou primeiro como rival, depois como aliada relutante, e finalmente como amiga, o tipo de amiga que a respeitava pelo que ela podia fazer, e não por qualquer título que ela já tivesse ostentado. Ele não sabia nada de Holomir. Ela lhe dissera apenas que havia deixado um casamento no norte e não desejava falar sobre isso, e ele havia aceitado isso com a graça fácil de um homem que também havia deixado algumas coisas para trás. Eles construíram juntos. Em 6 meses, eles teceram uma rede de confiança e contrato que ia dos Altos Prados aos mercados marítimos. E o nome Veil significava algo agora em salas onde Sarafene nunca havia posto os pés. E ainda assim, nas horas silenciosas, a ligação doía. Havia se afunilado a um fio, mas não havia se quebrado, e Marvin a avisara que talvez nunca se quebrasse completamente, que um vínculo fatídico só podia ser enfraquecido, não morto. Nas piores noites, ela acordava com o peso fantasma de um braço em sua cintura e o fantasma de um hálito quente em seu pescoço. E ela deitava na escuridão de seus quartos alugados acima da bolsa de valores e respirava por 4, segurava por 4, soltava por 4, até que a memória perdesse o controle. Ela não o odiava nessas noites. Essa era a coisa estranha e terrível. Ela não conseguia sentir ódio, apenas uma dor vasta e calma. A dor de uma mulher que lamentava, não um homem, mas a vida que ela acreditava estar construindo com ele. Ela o amou verdadeiramente. Isso não era algo para se envergonhar. A vergonha, se havia alguma, pertencia inteiramente a ele. Notícias do norte chegaram a Vestridge, como todas as notícias chegavam, cavalgando nas caravanas e nos barcos fluviais, negociadas nos pisos dos armazéns, junto com lã, sal e ferro. E as notícias das matilhas de ferro, quando chegaram, não foram boas. Sarafene ouviu sem expressão enquanto Thorsten relatava o que os motoristas de caravana diziam: que a corte do rei Alfa havia se tornado turbulenta, que as colheitas haviam falhado 2 estações seguidas nos domínios ocidentais, que havia rumores de agitação entre as matilhas menores, que o rei havia tomado uma nova consorte com pressa inconveniente e que a nova consorte, uma dama chamada Isolder da linhagem Silverpine, estava se mostrando menos um conforto do que uma maldição. Sarafene virou uma página de seu livro Razão e não disse nada, mas algo dentro dela ficou muito quieto e muito frio. E Thorsten, que perdia pouco, a olhou de soslaio e não perguntou. Ela não buscara notícias de Isolder. Na verdade, havia trabalhado duro para não pensar naquela mulher, porque pensar em Isolder era sentir novamente a traição específica de uma amiga, que era algo diferente e mais aguçado que a traição de um marido. Mas a notícia veio de qualquer maneira e pintou um quadro que não a surpreendeu em nada. Isolda havia se casado com o rei dentro de 2 meses do desaparecimento de Sarafene. Uma pressa que havia escandalizado até mesmo a corte rude do norte.
Ela havia se instalado como rainha consorte e começado imediatamente a refazer a fortaleza à sua própria imagem, demitindo servos que serviam há décadas, discutindo com os anciãos da matilha, gastando o tesouro em sedas, joias e grandes festas enquanto os domínios ocidentais passavam fome. Ela, em suma, havia se revelado. E a mulher revelada era exatamente a mulher que ela havia vislumbrado todos aqueles meses atrás, observando o rei do outro lado de uma sala com olhos famintos e calculistas. Isolder não queria Kalin. Ela queria o trono, e Kalin era meramente a porta para ele, e agora que ela estava dentro, ela não se importava com a casa que havia entrado. Mas foi a última notícia de Thorsten que fez Sarafene largar sua pena. Há um nome que continua aparecendo, disse ele, observando-a. Uma casa mercantil da costa leste que tem comprado as dívidas do Ironhout. Comprado silenciosamente, da maneira que você fez com o velho Faluk. Todo o tesouro do norte está hipotecado até o talo, e esta casa detém a maior parte dos papéis. Quando eles os chamarem, o rei Alfa não poderá pagar, e então as matilhas pertencerão a quem detiver a dívida. Ele se inclinou. A casa se chama Corv, administrada por um homem chamado Aldrich Corvan, e dizem que ele joga esse jogo há anos. Dizem que ele colocou tudo em movimento. Dizem que as colheitas falhadas não foram sorte. Sarafine olhou para o nome Corvani e sentiu a forma de uma história maior se montar em sua mente, e ela entendeu com a clareza fria que se tornara seu país natal. Que Kalin não era o vilão da história que se desenrolava no norte. Kalin era o tolo, e a mulher por quem ele sussurrara em seu sono era, na melhor das hipóteses, outra tola, e na pior, uma faca na mão de outra pessoa. Ela não decidiu nada naquela noite. Era assim que ela não trabalhava mais. Ela reunia informações como reunia qualquer coisa de valor, pacientemente, completamente, de todos os ângulos, e passou as semanas seguintes aprendendo tudo o que pôde sobre a casa Corvani e a dívida que agora estrangulava as matilhas de sua antiga casa. O que ela descobriu foi pior do que Thorsten imaginava. Aldrich Corvani não era apenas um mercador. Ele era um construtor de redes, um homem que passou uma década tecendo obrigações, favores e posses ocultas por todo o norte. E as matilhas de ferro eram apenas os maiores peixes que ele já havia fisgado. Ele havia cultivado Isolder por anos. Sarafene passou a entender que ele havia financiado seu retorno à corte. Havia sussurrado em seu ouvido as ambições que a levaram à cama de Kalin. Uma soldada pensava que era a jogadora. Ela era a paz. Kalin, pobre orgulhoso Kalin, havia trocado uma mulher que via o tabuleiro inteiro por uma mulher que não conseguia ver além de seu próprio reflexo, e ao fazê-lo, havia entregado seu reino a um homem que via tudo. Sarafene poderia ter deixado acontecer. Ela se sentou com essa possibilidade por uma longa noite, ponderando. Ela poderia não ter feito nada. Poderia ter deixado Corvani fechar o punho e Kalin cair, e Isolder cair com ele. E havia uma parte dela, uma pequena parte sombria e satisfeita, que queria exatamente isso. Mas ela havia aprendido algo em 6 meses de construção em vez de destruição. Ela havia aprendido que não queria ser uma mulher que vencia, observando os outros queimarem. Ela queria vencer sendo simplesmente e completamente mais do que as pessoas que a haviam descartado. E ela havia aprendido algo mais. Algo que importava mais que orgulho. As matilhas de Ironhout não eram apenas Kalin. Éramos pastores dos altos prados e os ferreiros das aldeias de forja e as velhas como Mervyn que haviam passado suas vidas dentro dessas muralhas. E eram os filhos das colheitas ocidentais falhadas e nenhum deles havia sussurrado o nome de outra mulher em uma cama de casamento. Se Corv fechasse o punho, seriam eles que passariam fome. E Sarafene descobriu que não conseguia suportar isso. Não importava o quão completamente ela tivesse deixado de amar o seu rei. Então ela começou silenciosamente a construir uma rede diferente. Ela não contou tudo a Thorsten, apenas o suficiente.
Usou o nome Vale, que não significava nada no norte, e através de uma cadeia de intermediários tão longa que ninguém podia rastreá-la até ela, começou a comprar. Não a dívida em si, ainda não. Ela comprou as coisas sob a dívida. Comprou os contratos de frete que levavam ferro de Ironholt para o mar. Comprou os futuros de grãos dos próprios comerciantes do sul que haviam enganado Bran. Ela adquiriu, através de antigos contatos de Branuk e das raízes fluviais de Torststone, uma participação majoritária no fluxo de tudo o que entrava e saía do norte, sem que uma única alma em Holir soubesse o seu nome. Sarafen Vale segurava o comércio que Aldrich Corvain precisava para tornar a sua conquista lucrativa. Ele possuía o papel, mas o papel só vale o que pode ser transformado. E ela, silenciosamente, tornara-se a cobradora de portagem de todas as estradas por onde essa transformação teria de viajar. Passaram-se mais 4 meses. E nesses meses, as notícias do norte pioravam incessantemente. As posses ocidentais ergueram-se contra a coroa, e Kalin reprimiu a revolta. E essa repressão custou-lhe mais em lealdade do que a revolta jamais poderia ter custado. O titular, sentindo o chão a abalar-se sob os seus pés, fez o que tais pessoas sempre fazem. Agarrou-se com mais força, gastou com mais desenvoltura, puniu os servos e os anciãos que ousaram aconselhar moderação. E Uldrich Corvain, paciente como uma aranha, observou os Pax a enfraquecerem e esperou o momento de cobrar a sua dívida. Sarafen observou tudo de Vestridge, por detrás dos seus livros de contas, e também esperou, pois aprendera a lição mais profunda de todas. Quem se move por último, tendo visto como todos os outros empenharam as suas forças, é quem se move melhor. Ela já não era a rapariga que chorava entre os fardos de lã. Ela era o véu através do qual todos os rios do norte teriam de passar, e ela esperava a cheia. No final, tudo se resumiu a uma sala em Vestridge, que era algo que Sarafine nunca poderia ter previsto e que tornou o jogo lento e arrastado, digno de ser jogado. Aldrich Corvain, tendo decidido que o momento era oportuno, precisava de levar o ferro de Ironholt para o mercado antes de cobrar a dívida, para que, ao apreender os lotes, apreendesse um negócio em andamento e não um morto. E para mover esse ferro, ele precisava dos contratos de frete e fluviais que, para sua crescente frustração nos meses anteriores, tinham todos escorregado silenciosamente para as mãos de uma única casa comercial que ele não podia comprar, nem intimidar, nem contornar. A casa de Vei. E assim, numa cinzenta manhã de outono, com os 3 rios correndo altos e castanhos sob a ponte central, Aldrich Corvani veio a Vestridge negociar com a senhora Vale e trouxe consigo, como demonstração do seu alcance e do seu apoio real, o alfa-rei dos Pax de Ironholt. Sarafen sabia que eles estavam a chegar. Sabia há uma semana, tinha agendado ela própria o encontro através da longa cadeia dos seus intermediários, tinha escolhido a sala, a hora e a luz. Sentou-se atrás de uma larga mesa de carvalho escuro de rio, de costas para uma janela alta, de modo que os 2 homens que entrassem teriam de entrecerrar os olhos contra o pálido brilho de outono para ver o seu rosto. Usava um cinzento escuro e o seu cabelo cortado e uma quietude que tinha passado 10 meses a aperfeiçoar. Torststone estava ao seu ombro porque ela lhe pedira, e Brannock sentou-se à sua direita com os contratos, e 2 dos seus empregados estavam junto à porta. Ouviu os homens na escada. Ouviu a voz suave e culta de Corv, e por baixo dela, outra voz que não ouvia há 10 meses. Uma voz que outrora sussurrara o nome de outra mulher no seu cabelo e sentiu o laço enfraquecido no seu peito dar um único puxão forte, como um peixe a testar uma linha e depois ficar quieto. Respirou fundo por 4. Manteve por 4. E quando a porta se abriu, estava calma como água profunda. Aldrich Corvini entrou primeiro, e era exatamente como ela o imaginara. Um homem magro e elegante num casaco de corte oriental, com prata nas têmporas e nada nos olhos.
Um homem que tinha reduzido o mundo inteiro a um livro de contas e esquecido que as pessoas não eram entradas nele. Estava a sorrir, o sorriso fácil e confiante de um homem que nunca na vida tinha entrado numa sala que não esperasse deixar como o seu mestre. E atrás dele veio Kalin. Sarafene manteve os olhos em Corvan, mas viu o rei na periferia da sua visão, e até mesmo esse vislumbre disse-lhe tudo. Ele tinha envelhecido 5 anos em 10 meses. A linha forte da sua mandíbula era a mesma, e o cabelo escuro, mas algo tinha saído dele, alguma certeza, alguma tranquilidade, e em seu lugar estava a dureza cansada de um homem que aprendera tarde demais que o mundo que governava tinha sido alugado debaixo dele. Ele não a olhou. Por que olhá-la? Olhava para Corv, para o homem que segurava a garganta do seu reino, esperando o seu sinal. Viera a Vestridge como um suplicante, escoltando um mercador para implorar a uma casa comercial as estradas para mover o seu próprio ferro, e ainda não sabia diante de que mesa estava. Senhor Avale, disse Corvain, e inclinou a cabeça com a medida exata de respeito que um homem poderoso oferece a um igual inconveniente. Sou grato por ter concordado em nos ver. Penso que podemos ser de grande utilidade um para o outro. Sentou-se sem ser convidado e gesticulou para o rei se sentar. E Kalin sentou-se, e Sarafene observou o alfa-rei dos pacotes de Ironhout pegar numa cadeira à sua mesa como um homem a assistir ao tribunal de outra pessoa. Ela deixou o silêncio esticar-se um batimento demasiado longo, da maneira que aprendera, e então falou, e a sua voz era baixa, uniforme e inteiramente sua. Duvido, disse ela, mas prossiga. O sorriso de Corvain não vacilou, embora algo tremeluzisse atrás dos seus olhos vazios. Ele apresentou a sua proposta com a fluência de um homem que nunca duvidou do seu próprio charme. Ela detinha a dívida dos pacotes de Ironhout, explicou, e em breve assumiria a gestão dos seus ativos, o ferro e os rebanhos e as aldeias de forja, e desejava garantir os contratos de frete e fluviais da Casa de Vale para levar esses ativos para o mercado. Ela nomeou um preço. Era um preço justo. Era, de facto, um preço generoso, e essa generosidade era em si uma espécie de desprezo. O desprezo de um homem a atirar moedas a um obstáculo que ele esperava ultrapassar. Sarafene deixou-o terminar. Virou-se pela primeira vez para olhar diretamente para Kalin, e observou o exato momento em que os olhos do rei encontraram o seu rosto no pálido brilho da janela, e o exato momento em que o reconhecimento o atingiu como um golpe. Viu-o viajar através dele. Viu a sua respiração parar. Viu a cor sair do seu rosto e depois voltar a ele. Viu a sua mão fechar-se com força no braço da cadeira. Viu a sua boca abrir-se e nenhum som sair. Sarafim, disse ele por fim, e mal foi uma palavra, mal um sopro, o som que um homem faz quando os mortos se levantam. A cabeça de Corain virou-se bruscamente entre os dois, a primeira incerteza genuína cruzando o seu rosto suave, porque ele fizera a sua pesquisa sobre a casa de Vale. Mas nenhuma pesquisa alcança um leito de casamento numa fortaleza do norte, e ele não compreendia o que estava a acontecer na sua própria negociação. Vocês dois conhecem-se, disse ele, e não foi bem uma pergunta. Sarafene não o olhou. Manteve os olhos em Kalin e deixou o silêncio fazer o seu trabalho. E então disse muito baixinho. Fomos casados. A sala ficou muito quieta. A mão de Thorsten moveu-se no seu ombro, um pequeno movimento de prontidão. Brannock pousou os contratos. Kalin estava a olhar para ela como se o chão se tivesse aberto. E no seu rosto arruinado, Sarafene leu tudo finalmente, não meramente surpresa, mas uma compreensão crescente e expansiva do que estava a ver. Estava a olhar para a mulher que ele descartara por um nome sussurrado, e ela não estava quebrada, nem implorava, nem estava morta numa vala na estrada de Vesridge, como alguma parte dele devia ter temido. Ela estava sentada atrás de uma mesa de carvalho de rio, com a única estrada do seu reino para o mercado nas suas duas mãos. E estava calma, e era poderosa,
e estava a olhar para ele com algo pior do que ódio, que era nada. Desapareceste, disse ele. A sua voz falhou na palavra. Procurei, Sarafim, procurei durante meses. O anel, o berço. Ela parou porque não havia palavras que pudessem ser ditas naquela sala diante dessas testemunhas que não o condenariam ainda mais e porque ele vira no seu rosto calmo que nada disso importaria. Procuraste, repetiu ela. Não levantou a voz. Deixou as duas palavras pairarem e depois transformou-as suavemente na lâmina que carregava há 10 meses. Sussurraste o nome de outra mulher na nossa cama, enquanto eu jazia acordada ao teu lado 11 dias depois de ter perdido o nosso filho. E então casaste com ela, e procuraste. Ela deixou passar um suspiro. Qual dessas coisas imaginas que devo agradecer? Corvan, sentindo que a sua cuidadosa negociação se transformara numa tempestade privada que ele não controlava, tentou retomar o controlo da sala. Senhora Vale, qualquer história que exista entre si e o rei não deve importar-se com os nossos negócios. Estou preparado para aumentar a minha oferta. E Sarafene virou-se finalmente para ele, e o olhar que lhe lançou era tão nivelado, tão inteiramente sem calor, que o homem efetivamente emudeceu. Mestre Corvini, disse ela, passou uma década a construir uma rede por todo o norte. É uma rede linda. Estudei-a com admiração genuína. Cultivou uma mulher tola e colocou-a na cama de um homem orgulhoso. E ele starve das suas posses ocidentais com o grão que controlou. E comprou a sua dívida com dinheiro que ele nunca suspeitou. E veio hoje aqui para fechar o punho. Há apenas uma coisa que falhou em contabilizar. Levantou-se da cadeira sem pressa e pousou as pontas dos dedos na madeira escura da mesa. Não é dona das estradas. Eu sou. Todos os contratos de frete que transportam o ferro de Ironholt para o mar. Todas as rotas fluviais, todas as pontes de portagem e cais entre as aldeias de Forja e os mercados costeiros. Eu detive-os durante 4 meses. Não pode mover uma única barra desse ferro sem mim. E não a moverei por si, a qualquer preço. Porque no momento em que a sua dívida vencer e os pacotes não puderem pagar, os ativos que apreender serão avaliados em exatamente nada, porque não terão para onde ir. Deixou que isso assentasse. Construiu a rede mais elegante do norte em torno de um mercado que não consegue alcançar. Construiu a forca. Eu comprei a madeira. Aldrich Corvine não era um homem estúpido. E Sarafene viu a inteligência e o desastre chegarem ao seu rosto juntos. Ela compreendeu imediatamente, como ela sabia que compreenderia, porque todo o seu esquema repousava na única suposição de que os ativos apreendidos poderiam ser transformados em dinheiro. E ela, silenciosamente, pacientemente, ao longo de 10 meses, tornara essa transformação impossível. Se ele cobrasse a dívida agora, possuiria um reino que não poderia vender, um ferro que não poderia mover, uma província faminta e um povo rebelde, e uma montanha de papel sem valor. A sua rede fechar-se-ia na sua própria mão. Sentou-se lentamente na sua cadeira e por um longo momento não disse nada, recalculando, e Sarafine deixou-o, porque queria que ele visse toda a forma da sua derrota antes de lhe oferecer a única porta de saída. Tem estado a construir isto contra mim, disse ele por fim. E havia algo quase como respeito nisso, durante meses através da casa Vale. Sabia. Eu sabia, concordou ela. Sei quem você é desde a primavera. Você é o homem que pensou que o reflexo de uma mulher valia mais do que a sua mente. O mesmo que ele. Ela não olhou para Kalin. Vocês dois são homens que confundiram o espelho com a sala por trás dele. É um erro comum. É geralmente fatal. Sentou-se novamente, cruzou as mãos e tornou-se novamente inteiramente a mercadora. É isto que acontecerá. Não cobrará a dívida de Ironholt. Venderá-a para mim a um preço justo, que é mais do que o papel vale agora, o que compreende melhor do que qualquer pessoa nesta sala, porque sabe que não vale nada enquanto eu detiver as estradas. Pegará no seu dinheiro e retirará totalmente os seus interesses do norte.
Desfará as posições de grão que famintaram as posses ocidentais. E fará tudo isto dentro de um mês. E em troca, não passarei os próximos 10 anos a fazer às suas casas orientais exatamente o que fiz ao seu esquema do norte. Posso fazê-lo agora. Tenho o alcance e tenho o dinheiro. E tenho, como compreendeu, a paciência. Considere cuidadosamente se deseja testá-la. Era misericórdia, e era domínio, e era a mesma coisa. E Aldrich Corvine sabia reconhecer uma mão perdida quando a via. Ele era um construtor de redes, não um jogador. E um homem que vive pelo livro Razão não joga bom dinheiro atrás de um plano que já falhou. Ele ficou quieto por um longo momento, e então inclinou a cabeça, o mesmo aceno medido com que havia entrado. Só que agora significava algo totalmente diferente. Você teria sido uma parceira formidável, Sra. Vel, disse ele. Se o mundo nos tivesse arranjado de outra forma. E Sarafene disse, o mundo nos arranjou exatamente como merecíamos. E ela deslizou um documento sobre o carvalho, já redigido, já à espera, os termos da venda da dívida, explicados com a mão cuidadosa de Brannock, e Aldrich Corvine leu-o, e achou justo, e assinou. E na assinatura, o maior antagonista dos Pactos do Norte desenrolou-se da garganta deles e retirou-se, derrotado não por um exército, mas por uma mulher com um livro Razão, que simplesmente, silenciosamente comprou o chão em que ele estava. E então só havia Kalin. Corain levantou-se e recolheu o casaco e parou à porta e olhou para os dois, o rei arruinado e a rainha ressuscitada, com a curiosidade desapegada de um homem que perdeu um jogo de habilidade e quer entender como. A dívida é dela agora, disse ele a Kalin quase gentilmente. Seu reino pertence à sua primeira esposa. Eu lhe desejaria sorte, mas suspeito que você já usou a sua. E então ele se foi, e seus passos desapareceram na escada, e o quarto continha apenas Sarafene e o homem que ela amara e as testemunhas do que ele havia jogado fora. Kalin não se moveu durante tudo isso. Ele sentou-se na cadeira à mesa dela, como um homem esculpido no mesmo carvalho, e olhou para ela, e Sarafene deixou o silêncio se estender, porque ela havia ganhado o silêncio, e ele não havia ganhado uma palavra. Thorsten mudou-se, e ela levantou um dedo da mesa, e ele parou, e Bran reuniu os papéis assinados, e retirou-se para o fundo do quarto com os escrivães, de modo que na ampla luz cinzenta da janela, por um espaço de algumas respirações, estavam apenas os dois, como estiveram na noite que fez tudo isso, na escuridão de uma cama de casamento com um nome pairando no ar. Você é dona da dívida, disse Kalin por fim. Sua voz havia se acalmado em algo mais quieto e terrível. A voz de um homem que passou pelo primeiro choque e pelo longo entendimento. Você poderia ter deixado Corvane levar tudo. Você poderia ter me deixado cair. Por que não fez isso? Foi, ela pensou, a primeira pergunta inteligente que ele fez em todo o tempo que ela o conheceu. Ela considerou e deu-lhe a verdade porque ele não tinha mais poder sobre ela e a verdade não lhe custou nada. Não por você, disse ela. Nunca pense que foi por você. Fiz isso pela minha Vitória, que é velha e serviu a essas muralhas por 70 anos, e merece morrer em um reino que permanece. Fiz isso pelos pastores nos prados altos, e pelos ferreiros nas aldeias de Forja, e pelas crianças nas posses do oeste. Você deixou Corvane passar fome, enquanto você estava ocupado sendo humilhado pela mulher que escolheu em vez de mim. Eles não me fizeram nada. Você fez tudo comigo. E eles manterão suas casas, e você manterá seu trono. E todos os dias, pelo resto da sua vida, você governará um reino que você mantém apenas porque a mulher que você descartou escolheu deixá-lo. Ela se inclinou um pouco para a frente. Isso não é misericórdia, Kalin. Entenda isso claramente. Misericórdia teria sido deixá-lo cair limpo e deixá-lo começar de novo com nada. O que eu lhe dei em vez disso é a verdade, parada em seu ombro todos os dias que você sentar nesse trono. Você olhará para cada estrada que carrega seu ferro
e saberá de quem é. É isso que deixei para você. Viva nisso. Ela viu as palavras entrarem nele e ela o viu entender que não haveria cena, nenhuma reconciliação, nenhuma queda de joelhos que pudesse movê-la, porque a mulher capaz de ser movida por ele havia morrido em um berço de Bétula 10 meses atrás. Ela tentou mesmo assim, porque homens como Kalin sempre tentam, porque o orgulho, mesmo na ruína, não consegue acreditar que perdeu. Seu erro foi um erro, disse ele, e o nome caiu na sala como um vidro caído. Eu fui um tolo. Tenho sabido disso todos os dias. Quando encontrei o anel no berço, entendi o que havia feito. E não houve uma hora desde então. E Sarafene ergueu a mão, e ele parou porque, apesar de todas as suas coroas, ele nunca uma vez em sua vida foi recusado por ela. E a recusa o silenciou mais completamente do que qualquer fúria. Gil, não pedi, disse ela. Quero que você ouça isso. Por 1 ano, eu teria dado minha vida para ouvir você dizer que o nome dela foi um erro. Eu fiquei acordada querendo isso. E agora você disse isso livremente na frente de testemunhas, e eu não sinto nada. Você entende o que isso significa? Isso significa que você não tem mais nada que eu queira. Nem seu arrependimento, nem seu amor, nem o trono que eu acabei de devolver a você. Nada. Ela recostou-se. Você gastou a única coisa que tinha que valia alguma coisa, que era a confiança de uma mulher que viu você por inteiro e o amou mesmo assim. E você gastou isso em um reflexo, e reflexos não podem amar você de volta, Kalin. Eles apenas mostram seu próprio rosto até que você se afogue nele. E Kalin, o rei alfa dos bandos de ferro do ferrolho, temido em 3 vales, pôs o rosto nas mãos à mesa dela e chorou. Sarafene o observou sem crueldade e sem calor, observou a maneira como se observa o tempo, e sentiu o último fio fino do laço do destino em seu peito ceder finalmente. Silenciosamente e sem dor, a maneira como uma corda gasta até uma única fibra finalmente se parte sob nenhum peso maior do que o seu próprio. Ela pensou que a quebra doeria. Ela havia se preparado para isso por 10 meses. Mas quando veio, foi apenas um afrouxamento, uma leveza, a remoção de um peso tão longo que ela havia esquecido que não fazia parte de seu próprio corpo. Ela estava livre. Não livre da maneira que ela esteve livre cruzando as pedras da fronteira, aterrorizada e desfeita. Livre da maneira como uma mulher é livre, que construiu algo com as próprias mãos, e sabe exatamente o que vale, e exatamente o que vale, e não precisa de ninguém, rei ou mercador, ou Deus, para lhe conceder a soma. Ela o deixou chorar por um tempo, e então ela se levantou porque havia trabalho a ser feito, e o dia estava passando, e ela recolheu seus papéis e disse com a voz que usava para fechar um contrato: Você deveria ir para casa, Kalin. Seu reino precisa de seu rei, tal como ele é. O grão voltará a circular dentro de 1 mês, e as posses do oeste se recuperarão se você for sábio, o que você nunca foi. Mas sempre há tempo para começar. Maio lhe dirá o que fazer. Ouça-a. Ela é a melhor coisa naquela fortaleza, e você nunca a mereceu. Ela se moveu em direção à porta, e ela parou perto de sua cadeira, perto o suficiente para tocá-lo. E ela não o tocou. Espero que você governe bem, disse ela. E ela descobriu que ela o dizia da maneira plana e clara que dizia a maioria das coisas agora. Não por sua causa, por causa deles. Seja melhor do que o homem que sussurrou o nome dela. É a única coisa que você ainda pode fazer que significaria alguma coisa, e ninguém nunca agradecerá a você por isso, e você deveria fazê-lo de qualquer maneira. É isso que significa ser digno de uma coroa. Sinto muito que você teve que perder tudo para aprender isso. Sinto mais ainda que eu tive que perder tudo para lhe ensinar isso. E então ela saiu da sala e desceu a escada e entrou no fedor barulhento e brilhante da cidade livre. E ela não olhou para trás para ele, e ela nunca mais o viu. Os meses seguintes se dobraram silenciosamente em anos, e a casa de Vel cresceu
até que seu nome fosse falado com o mesmo peso nos mercados do mar que o nome de qualquer rei era falado em seu salão. Sarafene cresceu com ele, não mais dura, o que ela temia, mas mais ampla, mais ela mesma, uma mulher que foi podada quase até a raiz e voltou a crescer, não menor, mas mais forte, como as árvores mais resistentes. Ela manteve a dívida do Ironheart e ela nunca a cobrou. E ela a usou como disse a Kalin que faria, não como um chicote, mas como uma base, financiando a recuperação das posses do Oeste com os próprios juros que os Pax lhe deviam, de modo que o dinheiro fluía em círculo, e as crianças que quase morreram de fome cresceram em aldeias que prosperaram, e nunca souberam o nome da mulher na cidade livre distante que decidiu silenciosamente que elas viveriam. Ela não o fez para ser agradecida. Ela havia aprendido que o verdadeiro poder é o tipo que não precisa de testemunhas, que molda o mundo de trás de um livro-razão e não pede nada em troca. E ela descobriu, para sua própria surpresa, que essa bondade quieta e não testemunhada alimentava algo nela que a vingança nunca poderia ter, que havia preenchido o canal que o laço rompido havia deixado lentamente ao longo de anos com algo melhor do que calor, com significado. Marvin veio até ela. No final, a velha curandeira estava velha demais para fazer a viagem sozinha, mas Sarafene enviou Iorith para o norte com uma carroça equipada tão gentilmente quanto um berço. E a velha mulher cavalgou para o sul, através das pedras da fronteira que ela havia contrabandado sua rainha. E ela viveu seus últimos 3 anos em uma casa quente e brilhante no Rio do Meio, em Vestridge, em quartos que cheiravam as mesmas ervas secas e fragrantes, cuidada pela mulher que ela havia salvado. Eles não falavam muito de Hole. Nada mais havia a dizer sobre isso. Mas, uma vez perto do fim, sentada perto do fogo na luz do entardecer, Marvin pegou a mão de Sarafene em seus dedos secos e fortes e disse: "Eu disse a você que o luto é um mentiroso. Eu disse a você que ele diria que a gaiola era amor." E Sarafene disse: "Você disse." E a velha mulher sorriu e fechou os olhos e disse: "Mas você nunca acreditou nisso. Nem por um único dia. E é por isso que você está sentada aqui inteira. E ele está sentado lá em cima oco. Nunca esteve em você confundir uma gaiola com qualquer outra coisa. Alguns nascem sabendo a diferença. Você só esqueceu por 1 ano." E Sarafene segurou a mão da velha mulher e observou o fogo e entendeu que essa, finalmente, era a única herança que jamais importou. Não o trono que ela segurou e devolveu, não o dinheiro que ela construiu em um império, mas o saber levado através de 70 invernos e passado para suas próprias mãos, que ninguém, nem rei, nem amante, nem amigo com um sorriso bonito, tem o poder de lhe dizer quanto você vale. Eles só podem lhe dizer quanto estão dispostos a pagar. E essas não são a mesma coisa. E toda a tragédia do mundo é o número de pessoas que nunca aprendem a diferença até que o preço já tenha sido tirado de sua pele. Quanto a Elder, o reflexo que queria o trono, seu fim foi menor do que qualquer um deles, e mais adequado do que a crueldade poderia ter projetado. Quando Cohen retirou seu dinheiro do norte, ele também a retirou dela, pois ela só tinha sido útil para ele como uma alavanca. E uma alavanca sem nada para mover é apenas um bastão. Kalin, sóbrio e envergonhado, e lutando para manter seu reino unido, com uma sabedoria que comprou a um preço ruinoso, a deixou de lado dentro de 1 ano, silenciosamente, sem o drama que ela ansiava. E ela descobriu que uma consorte rainha descartada vale ainda menos do que uma amiga que trai, e que a corte que a temia quando ela estava ao lado do poder não tinha uso algum para ela sem ele. Ela deixou Rolir da maneira que Sarafene havia deixado, em uma carroça ao amanhecer. Apenas. Não havia uma velha curandeira para preparar seu caminho e nenhuma cidade livre esperando para ser conquistada por sua inteligência, porque ela não tinha nenhuma, apenas um rosto que havia sido toda a sua fortuna e já estava começando a se gastar. Sarafene ouviu falar disso
e não sentiu nada. O que era, ela passou a entender. A verdadeira medida de quão longe ela havia viajado. A garota que jazia entre os fardos de lã teria chorado de tristeza ou de triunfo. A mulher em que ela se tornou simplesmente virou a página de seu livro Razão e continuou seu trabalho porque essa antiga havia deixado de ser uma pessoa para ela há muito tempo e se tornou apenas uma lição. E você não chora por uma lição. Você a aprende e fecha o livro e constrói. Nas noites mais tranquilas, quando os 3 rios corriam dourados sob o sol poente e o trabalho do dia estava feito, Sarafenivel ficava na janela alta de seus aposentos acima da bolsa e olhava para a cidade livre que ela havia feito de seu lar, e ela se permitia lembrar por apenas um momento a mulher que havia sido, a garota que confiava em todos porque ela carregava tanto bem. Ela assumiu que o mundo era feito de espelhos. Ela não desprezava aquela garota. Ela aprendera a não fazê-lo. A capacidade de amar daquela garota não fora uma fraqueza, não importando o que o mundo lhe tivesse feito. A fraqueza nunca estivera no amar. A fraqueza estivera em acreditar que ser amada de volta era algo que lhe era concedido pela escolha de outrem, em vez de algo que ela carregava inteira dentro de si, quer alguém escolhesse vê-lo ou não. Ela passou 1 ano aprendendo que um laço pode ser sussurrado para longe num único sopro descuidado. E passou os anos seguintes aprendendo que aquilo que ela confundira com o laço, o calor, o pertencimento, o valor, nunca vivera no laço, de todo. Vivera nela o tempo todo. Tinha cruzado as pedras de fronteira com ela, entre as fardos de lã. Tinha construído um império com uma bolsa de moedas e um pente de prata. Ninguém a tinha dado, e, portanto, ninguém jamais fora capaz de atirar. Nem o rei que sussurrava o nome de outra mulher, nem o mercador que pensava que o mundo era um livro razão, nem o amigo que lhe beijava a bochecha e cobiçava a sua coroa. Sempre fora dela. Ela só precisara de perder tudo o que não era isso, para finalmente o ver claramente. Ela deixou o anel no berço vazio e levou-se a si mesma. E no fim, esse fora o único negócio que importara, o único que fizera limpidamente, o único que saíra inteiramente a seu favor. Tinha-lhe dado ouro e uma pedra, da cor de uma tempestade, e ela guardara a única coisa de verdadeiro valor em toda aquela fortaleza, que era a mulher que os usara. E ele jamais compreendera, nem na cama de casamento, nem à mesa de carvalho em Vestridge, nem em todos os longos e ocos anos em que governou um reino que detinha apenas pela sua misericórdia, que fora ele a parte mais pobre daquela troca desde o princípio. Ela compreendia-o, isso bastava. Sempre, no fim, bastara apenas que fosse suficiente para ela. Se esta história moveu algo em si, se sentiu aquele estalo no peito de Sarafene como seu. Se alguma vez esteve deitada, ou se esta história moveu algo em si. Se sentiu aquele estalo no peito de Sarafene como seu. Se alguma vez esteve acordada ao lado de alguém e compreendeu na fria clareza de uma única palavra descuidada que amara sozinha numa cama construída para 2. Então ouça isto antes de ir. O seu valor nunca foi deles para conceder. Nunca foi algo que lhe foi entregue através de uma cama de casamento, um altar ou uma mesa de carvalho escuro de rio. Viveu em si antes de eles chegarem, e permaneceu em si quando eles partiram, inteiro e não gasto, apenas esperando que parasse de o procurar nos olhos de pessoas que não o conseguiam ver. A coisa mais cruel que outra pessoa pode fazer é convencê-la de que é um substituto na sua própria vida. E a maior coisa que pode fazer em resposta é atravessar silenciosamente quaisquer pedras de fronteira que estejam entre si e a pessoa que sempre foi capaz de se tornar. E construir lá pacientemente com as suas próprias 2 mãos uma vida tão completa que, quando finalmente a procurarem, encontrem apenas a forma onde costumava estar. Sarafine nunca voltou, nunca precisou. A mulher que chorara entre os fardos de lã tornou-se um nome falado com peso em todos os mercados, desde os prados altos até ao mar. E morreu muitos anos depois,
velha e inquebrável, numa casa quente e luminosa no Rio Médio, tendo sobrevivido ao rei que sussurrava, ao mercador que conspirava e ao amigo que cobiçava, e tendo superado todos eles. Estão esquecidos agora. Ela não. Por isso, se levar uma coisa dela, leve isto. Não confunda a gaiola com amor. Não confunda o espelho com a sala atrás dele. E nunca, nem por um único dia, entregue a outra alma o poder de lhe dizer o seu valor. Carregue-o você mesma. Sempre foi seu. Se a história de Sarafene ficou consigo, deixe uma única palavra nos comentários. Inteiro. Para que eu saiba que chegou ao fim. E vemo-nos no próximo. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.